Isso é podcast Força Comandos número 13. Bem-vindos de volta a mais um podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente tem um convidado, é o Matheus. A gente vai falar sobre TC3 e infelizmente a entrevista com o Matheus, ou felizmente, foi feita pelo celular, mas o áudio talvez fique um pouco diferente das outras gravações que vocês estão acostumados, mas a entrevista ficou ótima, ficou um ótimo conteúdo e, chequem aí. Então, hoje a gente está com Matheus Lisboa. Ele é socorrista formado pela Cruz Vermelha do Brasil, do Rio de Janeiro, graduado em técnico de enfermagem, bacharelado em segurança pela Universidade Federal Fluminense e também é um jornalista e tradutor. E aí, Matheus, firmeza? Fala aí, tudo bem? Tranquilo. Cara, fala pra gente sobre o TC3. O que é o TC3? Então, cara, vamos lá. O TC3, ele basicamente, ele é uma padronização de um protocolo médico, né, que as Forças Armadas Americanas usam em combate, basicamente em campo, né? Então ele começa a ser desenvolvido oficialmente mais ou menos ali no final dos anos 90 e em torno ali em meados de 2001, 2003 a gente tem uma configuração mais sólida desse protocolo, né? E hoje em dia ele é aplicado mundialmente aí, principalmente pelas Forças Armadas Americanas. A gente tem alguns movimentos aqui no Brasil já há um certo tempo, mas o Exército de Israel também usa ele e algumas outras forças armadas ao redor do mundo, né? Especialmente a OTAN também, algumas unidades da OTAN. Quem introduziu o TC3 no Brasil aqui? Cara, no Brasil a gente não tem Um Jesus Cristo na história do que iniciou. No Brasil a gente não tem um introdutor em si. Aqui no Brasil ainda está engatinhando sobre essa questão, mas um nome forte que a gente tem aqui no Brasil é o Dr. Sérgio Manilha, integrante do Tigre. Ele é médico e policial do Tigre, da unidade especial do Paraná. E é um nome assim que a gente tem como assim o nosso guru, né, do TC3 aqui no Brasil atualmente. Mas as Forças Armadas, as Forças Especiais, elas já, e assim como algumas polícias, elas também já têm noção e já praticam há um certo tempo, mas não existe assim um nome em específico do TC3 no Brasil, né? Não sei se você ouviu os outros podcasts, mas eu tinha até falado sobre isso aí, que a primeira vez que eu ouvi na parte médica em relação a situações táticas no Brasil foi justamente pelo Tigre. Eu não sei se eu vou ouvir algum podcast que eu estava falando sobre isso, e policiais médicos de operações especiais, que eu saiba, era só o Tigre. Agora a gente tem aqui em São Paulo, que é um capitão médico do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, do COI, que eram dos únicos médicos policiais de operações especiais que eu conhecia, era do Tigre e do COI. Mas, na parte médica, assim, é extremamente novo isso aqui, né, meu? Tipo, eu escuto o termo tático, APH tático, ou TC3, ou TCCCC, ou algo do tipo, há um bom tempo nos Estados Unidos pra fora, mas no Brasil aqui tem 4 anos, menos? Pois é. O que acontece no Brasil é que muito se confunde, né, o TC3, os protocolos de combate, com o APH tático e com os primeiros socorros. Sim, pelo menos eu achava que há 2 meses atrás que era a mesma coisa. Pois é. E muitos policiais, muitos militares também acham que é a mesma coisa, porque eles têm na formação deles o chamado APH tático, que não é a mesma coisa que o TC3 ou os outros protocolos, ou eles têm o suporte básico de vida, que é uma fração ali dentro dos primeiros socorros, né? Porque eu mesmo tenho treino, eu tenho um curso de APH tático, que pra mim era a mesma coisa, praticamente. É lógico que tem diferenças mais específicas. Qual é a diferença, aliás?
Entre a PH Tático e o TC3. Entre a PH Tático e o TC3. Aqui no Brasil, geralmente se fala tático quando a gente está usando armas, né? Geralmente quando se usa táticas de guerra ou táticas urbanas, entrada tática e coisa e tal. Sim. Basicamente é um curso de primeiros socorros com elementos táticos. Isso é o APH tático no Brasil. O TC3, no caso, como é praticado pelas Forças Armadas Americanas, ele é uma medicina totalmente voltada para o que acontece em campo. Então o retorno de fogo ele é adaptado, a forma como você vai estricar aquele cara, né, retirar aquele cara de risco é adaptado, as drogas, os equipamentos, você não vai usar aquelas pranchas duras que a gente tem aqui no Brasil, que se usa no APH ou no primeiros socorros convencional. Você vai usar uma prancha que ela é totalmente maleável e você vai conseguir engatar ela no seu cinto, no seu colete, junto com outro cara e conseguir puxar esse cara, essa vítima. Uhum. Então, o TC3 ele é algo muito mais refinado nesse sentido. E o que acontece no Brasil, cara, que a gente vê muito, e isso é algo muito grave, por uma série de razões, é a embusteiragem, né? É o que a gente chama de embusteiragem. Uhum. Então você tem um cara que é médico, ou simplesmente um cara que é condutor de ambulância do SAMU, ou é enfermeiro, ou é técnico, e ele pega o uniforme dele, enche de brevê e ele diz que é tático. Ele diz que está ensinando a medicina tática, sendo que ele não é certificado pela ANAEMT e muito menos ele tem menos de 100 horas de treinamento no tema. Sabe? O que acontece bastante aqui no Brasil em relação a todas as áreas, na parte de combates, assim, por dizer, na parte especificamente para forças de segurança, nessa parte de treino, de passar treinamento em si, acontece bastante isso. Eu acho que no TC3 deve estar ocorrendo pra caramba isso aí, pelo menos é o que eu vejo. Pois é, cara, cara, já vi com transporte aeromédico, cursos online, sabe? Uhum. É uma coisa assim bizarra. Quase acontece até no jiu-jitsu, né? Que dirá nas áreas médicas. Eu imagino. Isso acontece muito e mancha a imagem, né? Você não tem... Aqui no Brasil, eu posso afirmar que não existem policiais ou então instrutores habilitados pela ANAEMT para poder dar esse tipo de matéria, né? E o TC3 em si, vocês estão levando mais para a área de Forças Armadas, na parte de segurança pública, ou é um foco total? Vai focar praticamente todas essas áreas, tanto nas Forças Armadas quanto... Aliás, em relação a isso, eu queria te perguntar também se vocês têm projetos de introduzir isso na parte de operações especiais dentro das Forças Armadas. Porque, como eu disse nos últimos podcasts, eu falei sobre a parte médica, o quanto é diferente mesmo nos Estados Unidos. Eu falo da formação dos operadores médicos das Forças Especiais Americanas, tanto na parte da Marinha, como no Corpo de Fuzileiros, ou na parte do Exército Americano, que lá realmente são formados médicos. A graduação, a formação médica de operadores especiais lá é extremamente puxado. São caras que realmente atuam como médicos no campo de batalha, seja na parte, seja um operador, por exemplo, de forças especiais que atuam em missões humanitárias, os caras atuam como médicos, os caras passam medicações e enfim, né? Eu não sei se no Brasil, como eu disse, eu não tenho, mesmo sabendo que um conhecimento que alguns operadores especiais de Forças Armadas que eu conheço e outros administradores conhecem, tem uma preparação médica bem avançada, mas eu não tenho ciência, principalmente nas Forças Especiais do Exército Brasileiro, se eles têm uma preparação médica assim, a esse nível extremo como os operadores dos Estados Unidos têm. Você tem ideia em relação a isso? E, como eu disse na primeira pergunta, como vocês vão ampliar isso aí na parte de treinamento? Vamos lá. Com relação à primeira pergunta sobre a ampliação, sim. O TC3 Brasil, como é o nome aí do nosso projeto, a gente não está primeiramente se propondo a fazer o que a maioria faz, que é dar simplesmente treinamento. Eu diria que dar treinamento está em segundo plano. O meu primeiro objetivo com esse projeto é poder expandir essa rede, é fazer com que não apenas o protocolo TC3, mas todos os protocolos usados em combate sejam trazidos para o Brasil e sejam trazidos para discussão no Brasil
com uma qualidade. Sim, quase igual sabe? a Força Comando, então, praticamente. Basicamente isso, né? Para que, primeiramente, que a gente crie uma rede das pessoas que estão falando sobre esse tema, das pessoas especializadas nesse tema, e que comece a se criar realmente uma base sólida, sabe? Porque não adianta assim, ser mais um, né? Querendo dar curso, querendo dar isso, dar aquilo, sendo que você não vai estar realmente causando um efeito. Né? Você não vai estar fazendo com que aquele policial, aquele militar que está na linha de frente aprenda, porque ele vai ter que desembolsar de R$1.500 a R$2.000 do bolso dele. Isso a gente sabe que hoje em dia é bastante complicado. Sim. Né? Então, a ideia, primeiramente, do DC3 Brasil é criar um suporte, uma rede pelo Brasil sobre o tema. Não é meu objetivo, até pode acontecer de termos cursos, eu convidar instrutores de fora, caras extremamente especializados para dar esses cursos, sim, mas o objetivo principal é, primeiramente, criar essa base dos protocolos de combate aqui no Brasil, né? E com relação à sua segunda pergunta, que foi sobre... Foi a parte de qual o nível de preparação médica em relação às unidades de operações especiais aí no Brasil? Das forças especiais. Aqui no Brasil, no nível americano, a gente não tem. Não, né? Os operadores, eles são bem treinados, assim, né? Os operadores especiais, Exército, GRUMEC, são caras muito bem treinados, sim, mas não é o mesmo nível que o Green Beret, que o Tier 1, né? O caso do Dave Gru, não é o mesmo nível na questão médica, porque a gente não tem a mesma estrutura que os caras têm. Para você ter ideia, cara, existem padrões mínimos e procedimentos que os militares americanos, seja o soldado ou seja o operador especial, ele tem que ter. E o operador especial, ele tem o mesmo conhecimento do que os paramédicos. Sim. E algumas outras profissões, né? Porque é interessante falar também que nos Estados Unidos você tem profissões que aqui no Brasil não existem. Por exemplo, o paramédico no Brasil ele não existe. Se alguém chegar para você e disser, olha, eu sou paramédico, tá mentindo. Né? Sim. Nos Estados Unidos também você tem o PA, que é o Physician Assistant, né? Que é como se fosse um técnico em medicina. Então o cara estuda 2, 3 anos e ele é como se fosse aquele médico que assina laudo, exame de imagem. Então eles acabam desafogando o sistema de saúde. Um bom exemplo disso é justamente uma das fornecedoras de equipamentos e treinamentos médicos, que é a North American Rescue, é feita por veteranos de operações especiais que não são médicos. Não são médicos formados em medicina, e é uma das empresas, aliás, é a empresa com maior referência na parte médica, por assim dizer, nessa área, TC3 e etc. Enfim, é feito por veteranos de operações especiais médicos. Sim, perfeito. Os veteranos de operações especiais nos Estados Unidos, eles têm o mesmo treinamento que os paramédicos têm. Né? Então, eles passam meses a fio treinando de forma realmente pesada. Sim. E ainda tem os próprios caras que vão para as unidades médicas. Sim, né? Os PJs. Você pega exemplo, os caras dos PJs são quase 3 anos de formação na área médica. Os caras são médicos. Os PJs são assim, a epítome do que é a medicina de combate. Né? Eles, dentro da formação deles, eles já saem com o certificado de paramédico. Nas fases finais, eles rodam pelos hospitais americanos, né? Nas ambulâncias, porque eles não apenas têm que saber aplicar isso em campo, como também aplicar no ambiente civil, porque muda bastante. E os PJs, eles são caras assim, realmente especializados na questão de trauma. Né? Falou em trauma, falou de PJs, sabe? Você tem os médicos de combate do exército americano, que também são muito bem treinados.
Mas os então, PJs são uma alguém do unidade projeto de voltada vocês, para isso. tem alguém do projeto de vocês que é dessa área, né? Do exército americano. Quem? Tem alguém no projeto de vocês que é formado nessa parte, né? No exército americano. Tem sim, a gente tem o Marcelo Bini, que quem aí é da área operacional aí no Brasil já ouviu falar dele, é um cara sensacional. Ele foi do exército americano. Oficial, né? Não sei dizer se ele foi oficial, mas ele tem essa formação médica, serviu na Coreia e hoje ele é oficial paramédico da SWAT, né? E oficial da polícia de San Antonio, no Texas. Porra, legal. E vocês, aliás, o projeto de vocês já foi expandido para a área policial aí no Rio de Janeiro ou não? Ele está sendo expandido, né? Nós estamos aí com grandes planos para o ano que vem, em poder trazer principalmente isso para a polícia militar aqui do Rio de Janeiro. Sim. Né? Que é realmente uma das polícias que mais tem combate, que menos né? sabe, Sim. que menos tem acesso ao tema e que mais combate no mundo. Sim, é incrível. Na verdade, em relação a tudo, né, cara? Eu digo porque eu conheço policiais no Rio que realmente são os caras que mais estão em combate, os caras que mais estão na linha de frente contra qualquer tipo de combate que você possa imaginar. E, relação a tiro, defesa, parte médica, zero. E assim, eu acho que o maior problema também eu digo isso porque eu conheço a profissão e a busca em si, ela não é grande, entendeu? A busca na parte de tiro, é lógico que muita gente não tem disponibilidade ou condições financeiras de buscar o treinamento em si, mas eu conheço gente que tem possibilidades e, a referência que eu tenho, é conhecer pessoas que, tem aí, 10 anos de polícia e tá usando, aquele grip de xícara ainda com armamento, entendeu? Então, acho que, eu fico particularmente muito feliz em saber que agora tá expandindo muito mais isso aí. Eu vejo pessoas policiais de rua, RP comum, que, tem um preparo nessa parte médica, assim, e tá querendo expandir mais, porque, é uma parte muito legal, cara, muito legal. Todo mundo gosta disso, eu acho que é muito legal. Eu digo isso por referências que eu conheço de caras de fora que falam, tem como você não gostar disso, de querer aprender sobre isso, assim, porque, é muito legal. Você tem condições de operar em situações difíceis e poder salvar alguma vida de alguma forma, de forma técnica específica, e que você tenha um conhecimento superior a qualquer outro tipo de coisa, até porque o TC3, se você tiver um nível avançado mesmo nessa situação, você pode até mais saber do que, sei lá, um enfermeiro do SAMU, por exemplo, pode ser ou não? Assim, porque não sei se saber mais do que um enfermeiro do SAMU, porque são conhecimentos um pouco específicos, né? Sei. Mas assim, um cara que ele vai se aprofundar dentro do protocolo, seja no TT3, seja em algum outro, ele não vai poder parar de estudar, né, cara? Porque não é simplesmente você aplicar um torniquete ou aplicar um selante de tórax. Você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo. Sim. Né? É claro que, assim, para um curso, para uma instrução um pouco mais rápida, você realmente vai pular algumas coisas, mas os caras que são muito bem treinados nisso, eles não são bons porque eles sabem o avançado apenas, mas porque eles sabem o básico muito bem, eles sabem por que eles estão fazendo aquilo. Exato. Então, a ideia é justamente trazer, e eu sempre digo isso, cara, para todos os meus amigos, tanto militares quanto civis, que trabalham na área de segurança pública, como eu trabalho, que dentro das polícias, dentro do Exército, Marinha, Aeronáutica, não é uma questão de dinheiro apenas, e não é uma questão de estrutura apenas, é também uma questão de mentalidade. Exato. Porque a gente pode ter o cara interessado, a gente pode ter o policial que corre atrás, porque isso acontece muito, mas às vezes o comando daquela unidade está na mão de um cara, Exatamente. de um oficial, de um coronel, que ele
não sabe o que é aquilo, Sim. não tem interesse em saber, tirar o policial da rua ou tirar o militar ali da unidade dele para treinar 20, 30 dias vai ser prejudicial para ele, Sim. sabe? Sim. E tem o seu fundamento, só que hoje em dia, com o mundo que a gente vive, a guerra que a gente vive, especialmente no Rio de Janeiro, isso não mais se aplica, né? A gente precisa de modernização. Eu concordo, porque principalmente nessa área do comando em si, por assim dizer, eu já vi situações de cara, como que eu vou falar isso? De pseudos gente com uma graduação superior meio que fazendo graça de um outro policial porque tinha um torniquete no coldre. Eu posso falar sem dúvidas alguma, assim, com um torniquete ele salva muito, assim, é lógico, uma pessoa que saiba usar, claro. Mas, um torniquete pode salvar uma pessoa de infinitos tipos de ferimentos, assim. Eu falo isso porque, cara, eu já vi referências e eu estudei uma parte sobre quando eu recebi uma instrução relacionada sobre isso, o quanto o torniquete ele pode salvar vidas, assim, em questões, ridículas, cara. Eu conheço um caso de um cara chamado Tyler Gray, que ele é até conhecido, né, um ex-delta. Cara, se o torniquete não tivesse sido colocado de um jeito, não tivesse ficado tal tempo de maneira exata no braço dele, o cara tinha morrido, entendeu? E isso foi em meados de 2005. Naquela época, nem Tier 1 dos Estados Unidos tinha total acesso a essa parte de torniquete. Era algo tão aplicado em relação ao como é hoje em dia. A partir de mais ou menos ali 2008, 2007 é que você tem uma modernização. Porque o TC3, para chegar ao que ele é hoje... Matheus, não tô te ouvindo. Hoje, diversos... Então... Tá me ouvindo? Tô, pode falar de novo agora. Foi. Eu tava falando que o TC3, para chegar como ele é hoje, ele passou por diversas revisões. Então, 2001 é o ano que a gente tem, né, o ataque às Torres Gêmeas e coisa e tal, mas também é um ano em que o comitê ele começa a se reunir. E por conta de Mogadíscio também, sim, na África, 93. Eles começam a ver, em 93 exatamente, eles começam a ver a necessidade de modernizar as técnicas de campo, né? Na verdade, desde o Vietnã, eles já vinham conversando sobre isso, os médicos de combate. O TC3 ele foi exclusivamente fundado pelos médicos de combate das operações especiais norte-americanas. Sim. E só em 2001 que a gente começa a ter uma consolidação. E aí eles chegam a dois fatores, né? O que acontecia? Por mais que eles estivessem já desenvolvendo o TC3, o que acontecia era que eles ainda estavam insistindo em serem treinados por reguladores de saúde civis. Então eram paramédicos civis que ensinavam os militares procedimentos médicos, e não militares médicos de operações especiais ensinando outras operações especiais. Sim. Né? Então essa foi a primeira mudança que eles fizeram. Eles começaram a entender que não adianta eu querer aprender com o civil algo que o civil não vive. Então eles começaram a trabalhar em equipamentos, em procedimentos, em estruturas dentro dos próprios batalhões e unidades, né? E assim eles começam a desenhar ao que a gente tem hoje, né? Que ainda assim passa por revisão todos os anos. Assim como também o protocolo civil, que hoje a gente usa aí o PHTLS. Só que aqui vai uma crítica, né? O PHTLS ele é adaptado para a realidade americana. Ainda não temos um protocolo brasileiro. Como assim? Né? Em que sentido? Na parte americana, assim? O PHTLS, ele basicamente é feito para os paramédicos americanos. Então vão ter equipamentos, procedimentos que aqui no Brasil o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro da SAMU, eles não vão usar, ou eles não vão ter. Então você tem alguns lapsos dentro dessas práticas que faz com que o PHTLS ele não seja totalmente adaptado à realidade brasileira, entende? Entendo. Faz sentido. Tem algum projeto de
reformular isso, pelo menos no Brasil? Pelo menos os operadores especiais ali do Sul. Cara, projeto tem. Na parte civil, sim, existe. Só que, enquanto a gente tiver uma estrutura tão diferente de regulação de saúde, sim, especialmente essa resistência pelos conselhos de medicina, pelos conselhos de enfermagem, a gente ainda vai continuar tendo esses problemas, né? A questão não é uma questão de dinheiro, de novo eu repito, é uma questão de mentalidade. Sim. Né? Enquanto a mentalidade do brasileiro não se abrir para o que tem de melhor no mundo, exato, nós vamos continuar sendo um país atrasado, seja realmente, na área médica, seja na área educação. Eu concordo isso 100%, tanto em qualquer área, na parte de segurança pública, na parte de tiro, defesa pessoal. Acho que, assim, o que tem no Brasil, agora eu vou ser polêmico, o que tem no Brasil tá, low demais, assim, ao nível de gente que se diz extremamente capacitada a passar em treinamento. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu conheço bem, que é tiro. E, você vê que, cara, se você pode me chamar de paga-pau ou qualquer tipo do tipo de lambe-bola de americano, mas, se você tiver referência de 10% do que tem a capacitação de tiro nos Estados Unidos em relação ao Brasil, eu chamo aqui que você fala muito sobre na parte de embuste, na área médica, na parte de TC3, eu vejo muito isso na área de tiro também. Eu vejo, aquele negócio de dar aquele snack back da pistola a todo momento, situações de estresse ridículas, assim, que eu vejo que os caras pegam uma referência de fora e trazem pro Brasil de maneira, assim, não proveitosa, e colocam Sim. aquele negócio, entre aspas, treine como você luta. É uma referência que, acho que em todas as partes, principalmente na parte agora médica, algo que cuida de vidas, algo que, assim, está lidando com vidas realmente, não que tiro, não que na parte tática de tiro ou algo do tipo. Assim, é lógico, eu não estou falando no total, tem caras aí extremamente bem preparados na área tática de tiro, etc, no Brasil, até mesmo na parte de TC3, como você estava me falando. O grupo Tigre, por exemplo, falar o que dos caras? Mas, na parte média está lidando com vidas. Eu acho que é algo sério, pelo menos eu acho. Sim, pois é, exatamente. Isso acontece muito, cara. Até mesmo faculdade de medicina, e aí com relação ao torniquete, até hoje ensinam que o torniquete não pode ser usado porque vai perder um membro. É mole, sabe? Eu não entendo isso aí, cara. De novo, com referências americanas. Cara, qual é o tempo, como se diz, quanto tempo eu posso deixar o torniquete ali? Cara, existem estudos que já falaram em 6 horas, Sim. Existem estudos que já falaram de 8 horas. Não, fala por você, assim, hipoteticamente, quanto tempo você deixaria um torniquete numa vítima? Pelo tempo que eu levaria pra chegar ao hospital. Perfeito. Eu vi referências de um caso, onde foi? Eu não lembro se foi em Mali ou no Chad, de unidade de operações especiais francesas. Se eu não me engano, eu posso... Enfim, eu vou só dar como referência. Se eu não me engano, esse operador das forças especiais francesas, se eu não me engano, ele ficou por quase 11 horas com o torniquete. Se você vê no mapa, Chad e o Mali são lugares, desgraçados. E lá, por algum motivo desconhecido, tem muito problema de rádio e tudo mais, enfim. Esse operador ele ficou com quase 11 ou 10 horas. Eu posso estar falando merda, mas é que eu não lembro mesmo, assim. E isso foi postado até mesmo no Instagram do North America Rescue, falando justamente em relação a isso, que o maior problema em relação a essa parte médica é as pessoas terem medo de usar o torniquete. O medo de usar o torniquete causa mortes. Sim, exatamente. Causa morte. É exatamente isso. Né? Então você tem ainda, de novo, a guerra de mentalidade, sabe? Sim. O cara velho que aprendeu medicina em 1950, em 1970, hoje é professor e vai aí, né, de geração em geração falando a mesma coisa, sempre. Porque ele aprendeu assim. Né? E mesmo que tenha artigos desmentindo, provando, falando, ainda assim o meio civil ainda é muito resistente. Você sabe, pra parar sangramento, dependendo do sangramento, é sério, velho. Você precisa
ali, meu, você levar um sangramento, que fala uma região, meu, coxa, parte superior da coxa. Meu, pra parar o sangramento dessa área, velho. Não, uma artéria femoral, você tá ferrado. Se você não parar aquilo ali, você morre em 5 minutos. Meu, a dificuldade pra parar um sangramento. Quantas, meu, eu sei o quanto é difícil, assim, é lógico, nunca enfrentei algo em relação real, mas se você ler sobre, você vê que, meu, é muito difícil parar sangramento numa região na coxa, cara. É muito difícil mesmo. Quantas mil voltas tem que dar com o torniquete ali, fora a dor, né? Que dá uma dor desgraçada do torniquete. Fora a dor, porque você precisa comprimir ali a raiz arterial até que realmente o fluxo sanguíneo pare, né? E aí entra uma coisa importante. Não usar um torniquete falsificado. Sim. Não usar um torniquete barato, porque a gente sabe que aqui no Brasil ele é caro. Sim. A gente sabe que fica em torno de uns R$300 às vezes. Isso é caro para o operador, isso é caro até mesmo para quem tem condições. Fora a dó de usar, né? Exatamente. Então é interessante que quando comprar, tente comprar. Eu recomendo sempre o CAT. É a referência. Sim. Da NRA, sabe? Porque é o melhor do mercado, é feito para isso. Não adianta vocês tentarem fazer um torniquete improvisado. Vou usar pano, vou usar graveto. Não adianta. Isso vai dar merda, isso vai matar o cara. E você vai causar mais dano do que ajuda. Então é melhor você fazer o que é mais seguro do que você tentar ser aventureiro e acabar fazendo merda, né? Acho que no Brasil mesmo, acho que é só o CAT mesmo, porque se você procurar na internet você vai ver que tem um monte. Assim, eu particularmente eu recomendo que você compre para treinamento. Eu tenho 3. São 3, meu, que eu paguei R$90. Os 3 são para treinamento. Eu sei lá, mostro para algumas pessoas e tudo mais, mas eu tenho um CAT. O meu CAT tá embaladinho, tá naquele plástico ainda. Tá dentro do meu kit de primeiros socorros. Por falar em kit de primeiros socorros, meu, o que você... Eu não sei se você é um EDC guy ou algo do tipo, mas se você for, mas se não for também, o que você carrega no seu kit de primeiros socorros? Cara, isso as pessoas me perguntam bastante. As pessoas me perguntam sobre equipamento e sobre curso, né? Todo dia eu recebo ali na página do TC3 Brasil sobre essas duas coisas. Cara, é o básico, né? Acho que você, tendo minimamente o básico, você já consegue ali. Então, eu tenho torniquete, eu tenho gás de combate. Eu tenho... Difícil de achar, hein, meu? Oi? Difícil de achar gás de combate. Eu pelo menos... Quer dizer, eu nunca procurei, mas... Nós temos alguns fornecedores e quem quiser pode até entrar em contato com a gente, que a gente pode passar o contato deles. São caras ótimos, com preço bacana. Show. Aí um grande merchan, tá? Show. A gente não é nada com isso. Força Comandos é pra jabá, pode fazer. Exato. Pra quem precisar, porque eu sei que é complicado, então a gente fornece aí os Não, perfeito. E eu ando gás, atadura, ando bastante até. E eu ando sempre com o meu bolso, eu não deixo de andar, né? Seja na mochila, sim. Seja um porta-torniquete. No carro, pelo menos. No carro sempre tá no carro. Sim, Então, é um kit bem básico. Eu até posso tirar uma foto depois um dia e perfeito. mostrar direitinho. Eu publico na página depois. Né? E aí, quando eu tô em treinamento, algum treinamento tático, a gente usa os bolsos com bastante equipamento, né? Sim. Aí tem o esteto e tal. Aí são outros equipamentos mais complexos. Mas pro dia a dia é o básico. O torniquete, o chest seal, né? Que é o selante de tórax. Sim. A única Esse coisa é difícil. que eu tomaria E é o mais caro, né? E aí é uma dica pro pessoal, com relação ao celote. Sim. Né? O agente hemostático. É a única coisa que, inclusive, e aí a gente entra numa questão até legal de falar nesse podcast, que é com relação à parte jurídica. As forças de segurança no Brasil, elas têm um grande inimigo com relação a isso, que é a Anvisa. Né? A Anvisa, ela proíbe boa parte desses equipamentos. E distribuir para as forças de segurança em grandes lotes, em grandes quantidades, é difícil. Mesmo? O que pode acontecer é o cara conseguir comprar particular. Isso ele pode, é liberado. Só que esse operador, se ele for usar em uma pessoa,
ele pode ir a julgamento em tribunal, caso aquela pessoa venha a falecer ou tenha algum outro tipo de problema durante a ocorrência, né? Infelizmente, quando eu digo que a gente ainda está atrasado, a gente realmente ainda está atrasado. Cara, eu não fazia ideia disso, Caramba, cara. Pois é. Tô pasmo, mano. Então, eu tomaria aí cuidado com o Celox, né? Com a gente amostático. Sim. Mas... se bem que é meio que difícil acesso aqui no Brasil também. Quer dizer, pois é. E é caro. E antes de qualquer coisa, antes de vocês comprarem qualquer equipamento, qualquer torniquete, qualquer coisa, primeiro, treinem. Não estou dizendo apenas com questão de certificação, mas treinem, busquem conhecimento, falem com caras que são mais experientes. Eu tenho um amigo que está lá fora, que é médico de combate, que é isso, que é aquilo, conversa com ele. Ou fala com o TC3, manda direct no Instagram. Pode conversar com a gente, manda mensagem se tiver dúvida. E principalmente, cara, e aí é uma coisa que eu sei que é difícil para muitas pessoas, eu sei que é algo que pode parecer um pouco, às vezes, fantasioso, mas aprendam inglês. Se eu pudesse dar uma das maiores dicas, aprendam inglês, porque no nosso país a gente só tem 5% da população que fala inglês fluentemente. Sim. Isso eu não estou falando apenas com relação a negócios, viagem, mas a gente está falando aqui de coisas que vêm para o Brasil e que fica na mão de poucas pessoas. Sim. Né? Não é um conhecimento que ele vai ser disseminado. Então é importante que você tenha um conhecimento legal de inglês para que você possa ler os artigos, ler os estudos que estão saindo, ficar atualizado de verdade, porque a atualização não é apenas sair fazendo curso, sabe? É você poder ter contato com fontes cruas e saber o que está sendo tratado daquilo, o que foi definido, como é que é feito, entende? Não, concordo. Eu acho que isso é muito bacana. 100%, cara. Ainda mais qualquer referência que seja nessa área ou em qualquer área de interesse de segurança pública ou de forças armadas, é extremamente importante você ter o inglês, cara. Eu enforço o inglês no Instagram, direto. Já recebi até direto falando, por que você não posta algumas coisas em português, velho? Porque, cara, primeiro que é uma plataforma, assim, até mesmo na parte médica do TC3, alguma coisa, sempre tem alguma referência que é em inglês. São Sim, com certeza. Denominações em inglês. E às vezes tem que colocar em inglês algumas coisas, porque, é uma plataforma, queira ou não queira, internacional. Tem os seguidores americanos, tem os seguidores da Nova Zelândia. Então, às vezes, não dá pra você postar qualquer coisa e o cara ficar meio boiando, pedindo tradução do Google ali e tudo mais. Que, é uma plataforma internacional, queira ou não queira. As maiores fornecedoras de qualquer tipo de... fornecer algum tipo de treinamento ou algo do tipo, a plataforma é em inglês. Eu acho extremamente importante, é um bom ponto. O que eu ia te perguntar? Em relação a parte de urgência, assim, no TC3, o que vocês vão passar futuramente na parte de treinamento vai ser voltada à área pré-hospitalar? Como vai ser? Olha, cara, sobre a parte de treinamento, eu ainda não tenho nada tão planejado. A gente tem conversado, sim. Inclusive, a gente até ia trazer o Bini aqui, Marcelo Bini, agora final do ano, né? Mas acabou que não teve como. Mas a gente quer introduzir, sim, treinamentos, mas treinamentos de qualidade. É provável que a gente chame instrutores de fora, ou então talvez o próprio Doc Manilha, o Dr. Leandro da Core aqui no Rio de Janeiro, que é um cara também excelente. Sim. São os nomes que estão envolvidos no tema. Né? Ou então os graduados na pós-graduação em APH policial, que o Tigre fez. Foi agora, pouco tempo atrás, né? Putz, alto nível, cara. Eu vi alguns stories deles. Alto nível demais, cara. Eu vi treinamentos desse nível com os caras da Borstar, que é uma unidade médica
da Border Patrol dos Estados Unidos, que são os caras da Patrulha da Fronteira. O War Stars, não sei se você conhece, é uma das unidades médicas mais bem preparadas dos Estados Unidos, referência mundial em preparação médica. PJs e War Stars, os caras estão, tipo, alto níveis demais na parte médica. E, todas as instruções que eu vi sendo passado ali no Tigre, eu tinha visto, lógico, por meio de internet e tudo mais, os caras da Borstar passando. Foi alto nível o treino que o Tigre passou. Sim, foi altíssimo nível. Os caras saíram realmente muito bem treinados. Tipo, foi o único do Brasil, né? Bons, tanto pelo Doc Manilha quanto o Doc Felipe. Um grande abraço aí pra ele. Treinaram o pessoal de um nível assim muito bom. E também parabenizo aí a Polícia Civil do Paraná pela iniciativa, né, de terem sido aí pioneiros sim no tema. Foi algo muito bacana, algo que realmente vai conseguir ainda mais ampliar essa rede, né, sobre o tema aqui no Brasil, porque foram treinados operadores especiais, né, de diversos estados, ficaram ali praticamente 20, 30 dias treinando. Foram, acho que, se eu não me engano, foram mais de 8 horas de aula por dia, aulas noturnas. Então foram um treinamento muito bem estruturado. Com certeza o pessoal saiu com uma base muito boa. E a ideia do TC3 com relação a cursos é trazer coisas bacanas, sabe? Não é apenas fazer o curso por fazer ter certificado. Sim. E certificado, exatamente. Sim, é o que importa ultimamente. A gente brinca muito que o brasileiro ele gosta de certificado, brevet, medalha e título, né? Sem dúvida. E título, e dizer que é. E estrelismo também, que é o mais importante. Você ter a capacidade de você postar que você é tal coisa é importante para o brasileiro. Pois é, se você fala, vamos ali estudar algumas horinhas ali sobre tal tema. Sim. Não, cara, não gosto, não tem uma coisa mais rápida. O brasileiro gosta muito de encurtar caminho, né? Então, é uma autocrítica aí que nós como brasileiros devemos e podemos fazer. Sem dúvida. Né? Para que a gente possa alcançar o potencial que a gente tem, cara. Os Estados Unidos, eles não chegaram aonde eles estão à toa. Não foram os governantes que colocaram para eles o que eles deviam fazer. Eles mesmos viram a própria necessidade. Eu acho que o Brasil está começando a chegar nesse nível, sabe? A gente está chegando... Nós precisamos chegar... nós tivemos que chegar ao fundo do poço para enxergarmos as saídas que a gente teria que ter. Né? Agora aí, mudando de governo, entrando aí no governo Bolsonaro e coisa e tal. Toda a evolução em relação ao que ocorreu nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo foi justamente porque, chegou a situações extremas. Eu sempre levo em referência na parte tática. A primeira referência que eu tenho, Delta. Mogadíscio, Panamá, vários acontecimentos que aconteceram, tanto até no Iraque, no início da guerra, que transformaram em uma unidade extremamente capacitada. Outra referência que eu tenho é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o GAT, caso Eloá, que, uma atuação ridícula do GAT. E hoje eu falo com todas as palavras, o GAT é uma das unidades táticas mais bem preparadas do Brasil, assim, de longe. São caras que aprenderam com os erros. Toda referência à parte policial, tática no Brasil inteiro é feita de situações difíceis, situações que transformaram a unidade. E, simplesmente foi ótimo ter acontecido esse tipo de coisa para diferentes unidades. Assim, acho que até na parte médica. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o caso do ônibus 173, né? Exato. Fez com que o BOP se reinventasse, praticamente, né? Sim. Viraram uma outra unidade depois disso. GAT aqui também, foi exatamente a mesma coisa. Exatamente. Esses acontecimentos traumáticos, apesar de tristes, apesar de realmente muito complicados, eles deixam essas marcas. Inclusive, dentro do próprio protocolo TC3, em uma das fases, que é a segunda fase, o protocolo TC3 ele é dividido em 3 fases, né? A primeira fase ela é chamada Care Under Fire, que a gente traduz como cuidado sob fogo, e a segunda fase, que é o Tactical Field Care, e a terceira é o Tactical Evacuation Care, que é quando você retira o cara ali, né, de cena. Na segunda fase,
que é esse Tactical Field Care, quando você vai cuidar desse cara, eles até, quando você vai trocando, na verdade, da primeira para a segunda fase, eles até usam um exemplo muito bacana, no sentido que eles falam sobre a Operação Entebbe, com a morte do Netanyahu, né? Sim. Naquela ocasião, quando o irmão do Benjamin Netanyahu, né, ele é atingido por aquela rajada de metralhadora, os caras da unidade dele ignoram o corpo dele ali no chão, né, e acabam entrando em confronto com os terroristas. E isso passou a ser uma espécie de marco a não ignorar a vítima, né, quando esse tipo de coisa acontece. E a gente percebe esse mesmo padrão em algumas outras operações, né, Sim. de como tratar com essas situações delicadas. É só um pequeno exemplo que é bacana até falar. A história militar, ela traz... acho que o alto nível do militarismo, ele é isso, né? Ele acaba aprendendo com os erros do passado e trata de não cometê-los mais novamente. Questões gigantescas, realmente. Praticamente em tudo, na parte de reinvenção, sempre são, como você disse, com casos traumáticos, em situações difíceis que ocorreram. E acredito na parte médica, deve ser exatamente a mesma coisa, como eu digo, em 2003, se você vê a invasão, First Recon dos Marines, eles carregavam os tourniquets daqueles de cordinha, entendeu? Que você passava pelo meio e apertava. 2003, o First Recon na época, ele era uma unidade de operações especiais, era uma unidade mais bem preparada, mas ainda assim carregava esse tipo de tourniquet. E sem dúvida, de algum momento o tourniquet não funcionou. E sempre tem alguém que teve pra ter ideia em relação a isso. Cara, você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar sobre... aliás, se você quiser acrescentar alguma coisa, você me fala. E deixa as referências do seu Instagram. Eu não sei se vocês têm Facebook. Do Instagram e do site. Do site. O Facebook é TC3, o numeral, né? Sim. TC3 Brasil. É só jogar ali que vocês vão ver. O nosso site é www.tc3brasil.com.br e o nosso Instagram é TC3Brasil e TC3 _ Brasil, né? Não, perfeito. Aliás, de qualquer forma eu vou linkar lá também quando eu for postar o podcast. Eu vou além de linkar, fazer posts pelo menos diários em relação a isso e tentar me introduzir quanto mais possível e alavancar também o projeto de vocês, que o principal objetivo do Força Comandos é justamente isso. A gente poder dar esse suporte para pessoas reais, entendeu? Não embustes, pseudoscursos ou qualquer coisa do tipo, entendeu? E, pra mim é uma honra, Matheus, de verdade mesmo, cara. Não quer acrescentar mais nada? Falar alguma coisa sobre o TC3, nada? Acho que a gente poderia abrir aí uma próxima oportunidade, 100%. Trazer mais gente. 100%. Não, é algo que vai rolar. Já estou deixando adiantado para todos os ouvintes, que sem dúvidas a gente vai focar mais nessa parte e sem dúvida vai trazer mais o Matheus para cá a gente falar sobre isso aí, trazer operadores e, discutir sobre isso aí, trazer uma discussão em relação a isso. E, sem dúvida tem mais conteúdo pro podcast, porque a princípio, com o tempo eu vou agregando os conteúdos que eu quero introduzir durante o podcast, porque, como eu disse em outros podcasts, meu objetivo não é só ficar falando de operações especiais ou algo do tipo, mas também na parte de preparação, bushcraft, camping, parte médica, etc. E, pra mim é uma puta honra mesmo, e sem dúvidas, cara, você tá a portas abertas sempre, qualquer tipo de tema e assuntos, sem dúvidas, isso vai ser uma figurinha marcada no podcast. Show de bola, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço ao pessoal aí da Força Comandos pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e tamo junto, quando precisarem é só chamar que a gente traz mais gente, traz mais conteúdo, sem problema algum. Pô, perfeito, beleza? Cara, TKS de novo, muito obrigado, e obrigado pelos ouvintes, obrigado pela paciência, e é isso, fique salvo, fique alerta e até a próxima.